O que é uma família saudável? Eu aqui apresentei 3 conceitos. Vem aí a Masterclass de Interpretação Bíblica. A Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora. Primeiro, uma família saudável é aquela que convida Jesus para fazer parte da família. Não tem como você ter uma família plenamente saudável se o Criador da vida e da família não estiver presente. Até porque, irmãos, nós temos uma natureza pecaminosa. E sem Ele, para nos ajudar, sem as pessoas do Espírito Santo, para nos refrear e para nos ensinar a nos relacionarmos com os nossos queridos, a coisa desanda. Então, primeiramente, uma família saudável é aquela que diariamente convida Jesus para fazer parte dessa família. Segundo ponto, uma família saudável, um lar saudável, é aquele que proporciona uma atmosfera para que todos os membros da família se desenvolvam no aspecto físico, mental, espiritual e social. E o ambiente, a atmosfera para que isso aconteça, tem que ser um lugar em que Jesus esteja presente e tem que ser um lugar em que a paz reine no lar. Um lar cheio de brigas, de discussões, de desentendimentos, de mágoa, amargura, ele não proporciona aos filhos e àqueles que estão no lar uma atmosfera que permita o desenvolvimento. Seja do caráter, seja do aspecto físico, mental, espiritual. Então, em segundo lugar, uma família saudável é aquela em que a atmosfera do lar proporciona esse ambiente para o crescimento em todas as áreas. E terceiro, uma família saudável é aquela em que todos se toleram e se perdoam. Não existe, queridos, relacionamento humano que sobreviva sem tolerância e sem perdão. Não existe. Existem, obviamente, coisas toleráveis e coisas intoleráveis. Um exemplo de coisa intolerável, agressão física. Isso é intolerável. Quem tolera agressões físicas está simplesmente dizendo ao abusador: continue fazendo porque eu gosto, mesmo que você não goste. Outra coisa intolerável são agressões psicológicas. Isso não pode ser tolerado. Porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E quando você tolera agressões verbais, agressões psicológicas, agressões físicas, você está ofendendo ao Espírito Santo. Porque 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E se você permite que alguém estrague, destrua o templo do Espírito, você está magoando o Espírito Santo. Simples assim. Agora, tem coisas toleráveis, irmãos. Defeitos, mal-entendidos. E nós temos que fazer isso. E eu vou mostrar para vocês depois. Então, tenham como base esses 3 conceitos. Primeiro, o que caracteriza mesmo uma família saudável é a presença de quem todos os dias? Jesus. Qual é a segunda característica de uma família saudável? Isso, uma atmosfera saudável para todos se desenvolverem. Muito bom.
E terceiro, um lugar em que as pessoas se toleram e se perdoam. Exatamente. Isso tem que ter, irmãos. Vocês sabiam que a família, ou melhor, a forma como você se comporta na família começa na sua estrutura genética? Não é determinante, tá? Mas tem uma influência. Eu vou explicar o porquê. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, versos 4 a 6. Eu vou explicar isso porque se você compreender isso, que a forma como você vive em família tem a ver também com a sua bagagem genética, isso vai ajudar você a compreender melhor as pessoas com quem você convive. E quando há compreensão, há mais o quê? Tolerância e respeito. Então, em Êxodo 24 a 6, Deus disse o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Esse é o segundo mandamento. Agora vem aqui um princípio que se aplica a nós aqui agora. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quando Deus diz, em conexão com o segundo mandamento, que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, isso aqui não é que Deus castiga as pessoas pelos pecados dos seus antepassados. Se você ler Ezequiel 18, verso 4 e 20, ali é claro em dizer o seguinte, que um pai não pagará pela iniquidade do filho, nem o filho pela iniquidade do pai. Mas, Leandro, então o que esse texto quer dizer? Queridos, esse texto fala de uma forma, ou melhor, com uma linguagem não científica, com uma linguagem popular, da lei da hereditariedade. Quando fala que Deus permite, que Deus visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira ou quarta geração dos que o aborrecem, quer dizer que Deus permite que maus traços de caráter sejam transferidos geneticamente até 3 ou 4 gerações. E a ciência comprova isso. Tá? Por exemplo, meu pai e o meu avô foram alcoólatras. É evidente que eu tenho na minha estrutura genética a tendência ao alcoolismo. Mas, como eu disse antes, você ter tendências não quer dizer que isso seja determinante. Porque, mesmo quando eu não era da igreja, eu tenho a tendência, mas não desenvolvia. Mas eu sei que se eu for para esse caminho, eu vou ir para o fundo do poço. Então veja, Deus não está me culpando pelo que os meus antepassados fizeram, mas simplesmente a forma como ele criou a estrutura genética é assim. Até 3 ou 4 gerações você herda certos traços. Só que olha o que diz o texto. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, enquanto Deus permite que os maus traços de caráter se perpetuem até 4 gerações, por exemplo, os bons traços de caráter Ele permite que se perpetuem por 1000 gerações. Então você percebe, o nosso comportamento, ele não é determinado pela genética, porque você pode, com o poder do Espírito Santo, não deixar que a genética mande na sua vida. Mas
você não pode desconsiderar a força da genética. Então você tem que entender uma coisa. Seu pai, a sua mãe, seus irmãos, você herdam traços genéticos iguais e outros diferentes. Isso vai fazer com que vocês se portem de maneiras diferentes, até porque vocês vão ter personalidades totalmente diferentes. Nem os gêmeos são iguais em personalidade e caráter. Imagine quem não é gêmeo. E essa citação aqui, queridos, de Ellen White, no Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 16, é muito importante. Na verdade, capítulo 16, tá? Eu vou ler página 372. Não, página 131 e de 132. Além da influência genética, nós somos também moldados pelas influências pré-natais. E do ambiente também, mas pré-natais. Vocês sabiam disso? Que muito daquilo que a sua mãe sente e vivencia enquanto está grávida de você é transferido para você? Olha o que diz aqui. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 131. Os efeitos das influências pré-natais é olhado por muitos pais como coisa de pouca importância. O céu, porém, não o considera assim. A mensagem enviada por um anjo de Deus para ela, não é? E 2 vezes dada de maneira mais solene, mostra que isto, ou seja, as influências pré-natais, merece a nossa mais atenta consideração. E agora você vai entender o porquê. Os pensamentos e sentimentos da mãe terão poderosa influência no legado que ela faz a seu filho. É uma influência fraca ou poderosa? Poderosa. Se ela permite que os próprios pensamentos se demorem em seus sentimentos, se condescende com o egoísmo, se é irritadiça e exigente, a disposição de seu filho testificará desse fato. Assim, muitos receberam como patrimônio tendências quase invencíveis para o mal. Você entendeu, mãe, por que o seu papel é sagrado? Você entendeu por que o diabo faz questão de, por meio de ideologias, diminuir o seu valor e o seu papel como mãe? Porque você teve de Deus um poder de, em parte, determinar se o seu filho vai ser uma pessoa irritadiça, calma, tranquila, e isso vai influenciar em vários aspectos da vida dele. Mas isso não tira a responsabilidade do pai, porque o pai, ele também tem, obviamente, a sua parte genética, e o pai tem que promover para a esposa um lar agradável. Como é que a esposa vai ter bons sentimentos e pensamentos se tem como marido um grosso? Não tem como. Então, o homem tem que prover uma estrutura para a esposa desenvolver bons sentimentos, e a mulher não tem que se deixar dominar por sentimentos irritadiços, egoísmo, exigência e tudo mais, porque tudo isso é transmitido para o filho. Pode ser mudado? Pode, mas não totalmente. É muito difícil, como a irmã disse. Requer terapia, comunhão com Deus, e mesmo assim,
o que foi ali construído torto vai ficar torto, o que tem que fazer tem que ir ajustando depois. Então vocês percebem, se nós temos influências hereditárias e pré-natais, você tem que pensar o seguinte, olha, o meu cônjuge, o meu filho, eles não são iguais a mim. Um pode ter recebido características boas de um tempo passado, outro pode ter recebido características ruins de outro antepassado e por aí vai. Então eu estou dizendo isso porque, queridos, para nós como família, fazermos duas coisas. Primeiro, nos compreendermos. Quando você compreende que você é resultado, que a sua formação ocorre desde a sua genética e passa pela influência pré-natal recebida da mãe, você já começa a, poxa vida, tem coisas que ele ou ela faz e que são toleráveis que eu posso evitar brigar por causa disso. Não tem necessidade. E um segundo motivo, uma segunda coisa que temos que concluir é o seguinte, queridos, que nós não podemos mudar ninguém. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Então, qual é o seu papel? Compreender, por meio do seu bom exemplo, ser um agente motivador de mudança. Mas você não pode tentar mudar o outro, porque Ezequiel 36, 26 e 27 diz que quem tira o coração de pedra e troca por um coração de carne é o Espírito. Você e eu não temos essa capacidade. Então, quando você, na ilusão, pensa assim, eu vou casar porque eu vou com essa pessoa porque eu vou mudar ela. Você não vai mudar coisa nenhuma, não seja iludido. Ninguém muda ninguém. Vem aí a Masterclass de Interpretação Bíblica. A Bíblia é fácil de entender? Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora. E amigos, eu tenho um recado muito importante para vocês. Eu vou realizar uma Masterclass de Interpretação Bíblica. Eu fiz este evento uma vez na vida, há alguns anos, e agora eu vou fazer de novo. Então, se você quiser participar, inscreva-se, vai aqui na descrição do vídeo, inscreva-se no link, quando você abrir esse link, você coloca ali o seu e-mail, o seu WhatsApp, porque aí eu poderia avisar você com antecedência de quando será esta Masterclass. Eu estou preparando um e-book para dar a você de presente, então vai ser muito importante que você se inscreva para você não perder essa oportunidade de receber o aviso dessa nossa Masterclass. Você vai ler a Bíblia com outros olhos. Muito do que eu aprendi sobre interpretação bíblica eu quero passar para você. Tá? Então clica no link, se inscreve. Para mim vai ser uma honra poder ter a oportunidade de ajudar você a conhecer mais sobre hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Vá aqui na descrição, se inscreva, vou estar lhe esperando.